A estreia de Mano é uma prova de que enquanto o Grêmio tiver jogadores insuficientes no time titular, o time continuará sofrendo. O tricolor deixa de vencer fora de casa, mas o resultado não é de todo ruim. É importante fazer uma avaliação e uma crítica pesada a uma estrela da equipe. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate do Grêmio fora de casa, estreia do Mano. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. 2-2 contra o Godoy Cruz, Copa Sul-Americana, jogo fora de casa na Argentina. O empate, se você parar para olhar o campeonato, o que é a fase de grupos da Sul-Americana, não é de todo ruim. O Grêmio precisa espelhar agora o Godoy Cruz nos próximos compromissos e ganhar do Godoy Cruz quando enfrentar este adversário na arena. Desta maneira, será líder do grupo e vai passar de fase na Sul-Americana. Basicamente, é a tendência, né? O Grêmio continuar vencendo, Luquenho e Atlético Grau são adversários fraquíssimos. Não que o Grêmio seja grande coisa neste momento, convenhamos, mas a gente vai chegar lá e depois ganhar do Godoy Cruz, tá? Essa é a matemática pra gente resumir aqui o que significou o resultado para a Copa Sul-Americana. Só que agora vamos começar a olhar pro time do Grêmio, pra estreia de Mano Menezes, que era o que mais interessava para você, torcedor do Grêmio, nesta noite de quinta-feira. O Grêmio não perdeu por sorte, porque aos 93 minutos, estamos falando de 48 minutos do segundo tempo, há uma cabeçada na trave, no poste esquerdo do goleiro Thiago Volpi, onde um zagueiro do Grêmio não sobe para impedir um atacante do adversário de cabecear. Mesmo o zagueiro que não subiu para que o time do Godoy Cruz, dono da casa, empatasse o jogo aos 62 minutos de partida num cruzamento frontal, que popularmente é conhecido no meio da bola como cruzamento para consagrar zagueiro. Quando um jogador cruza de frente para o sistema defensivo, normalmente se diz, pô, essa bola aí é para consagrar zagueiro, né? Porque qualquer um sobe e tira essa bola. Não, não é o caso do Gemerson. Estamos falando aqui de Gemerson, né? E o Gemerson é uma prova viva de que enquanto você tiver jogador insuficiente no time titular, você vai pagar uma conta, um boleto muito alto, muito caro. O Gemerson é a prova viva de que quanto mais insuficiente for o jogador dentro do seu time, pior será o resultado dentro de campo a ser colhido. Mano Menezes fez uma estreia entregando aquilo que prometeu. E ele prometeu entrega. No time que foi organizado por ele, mais uma vez, uma escalação idêntica ao do Clássico Grenal, não faltou comprometimento. A gente não pode dizer que os jogadores não estiveram comprometidos. No primeiro tempo, o Grêmio fez um jogo de encaixe, viu em alguns momentos a equipe do Godoy Cruz dominar o jogo, ainda assim teve paciência para sentar a bola no chão, tentar, quando tinha a bola, dar um pouco mais de tranquilidade, de respiro, e foi justamente dessa maneira que Edenilson, que não estava fazendo um bom jogo, aliás, um jogo muito discreto do Edenilson, mas foi dessa maneira que ele abre o placar. Quando o Grêmio sobe um pouquinho a linha, dá uma pressionada no adversário, o Bright White recupera, toca pro Edenilson, que surpreende e faz 1-0. Era 1-0 justo? Era 1-0 justo, porque se você for olhar as oportunidades no primeiro tempo, o jogo teve 3 chances, uma delas foi do Godoy Cruz, as outras 2 foram do Grêmio. Uma, inclusive, uma chance clara de gol do Kik na frente da goleira, deveria ter feito e não conseguiu aproveitar no X1 contra o goleiro. Mas foi 1-0 de um time que teve oportunidade, 2, fez uma, um time efetivo. Muito bem, teve entrega, teve dinâmica e o Mano Menezes prometeu esse time brigador. E o Grêmio seguiu sendo brigador no segundo tempo, até que o time deixa de ser. E deixa de ser por um fator emocional. A gente vai chegar lá. O problema é que até chegar no momento do gol é preciso dizer que individualmente algumas peças não estão rendendo. E o Mano precisa tirar esta lição e fazer estas observações para escalar o Grêmio a partir de agora. Se você vai jogar com o Monsalve pelo lado esquerdo, como ponta, não joga. Não joga. Se é para escalar o Monsalve como ponta, não escala. Ele não vai jogar absolutamente nada. Ele não é ponta. O Monsalve, ele é meia articulador. Ele joga por dentro. Se você colocar ele na ponta, não bota. Porque tem um jogador a menos. O Monsalve não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí eu vou culpar o Monsalve?
Parcialmente sim, é ele quem está lá, mas mais culpado é quem escala ele nesta posição. O Monsalve não é ponta. Se vai botar pela ponta, não bota. É melhor. O Cristaldo entra na vaga do Monsalve no intervalo. Por quê? Porque o Monsalve não estava jogando nada. Beleza, concordo com a substituição. O Cristaldo entra por dentro. Perfeito, é ali que o Cristaldo tem que jogar. Mas o Cristaldo também não agregou absolutamente nada para o time. O meu questionamento é, por que o Monsalve não ganhou oportunidade por dentro então? Edenilson não fez um bom jogo. Começou centralizado, dessa vez foi um 4-2-3-1 muito claro, feito pelo Grêmio. O Edenilson por dentro fez apenas o gol. E é, sim, apenas o gol. Não foi um bom jogo do Edenilson, mas ele contribuiu nessa ideia de um time brigador para fortalecer o meio-campo. Teve erros ofensivos, claros, passes errados, ideias mal articuladas do Edenilson, mas defensivamente ele acabou tendo esta contribuição. Chegamos no momento em que o Grêmio deixa de brigar, que é justamente quando, aos 62 minutos, um cruzamento frontal não é cortado pelo Gemerson, que eu não sei se ele quis cavar uma falta, não sei o que passou na cabeça do Gemerson, mas aqui é um ponto-chave do jogo, porque o Grêmio murcha e o Grêmio demora para começar a reagir, porque o Grêmio sente, né, imagino eu, os caras estão, pô, a gente tá aqui brigando, fazendo resultado, aí vem uma cagada dessas. Né, o time dá uma murchada, não dá pra se admitir. Eu sei que o Grêmio tá com uma carência muito grande de zagueiros, mas chega de Gemerson, que se deu oportunidade para um outro jogador. O Gemerson, ele não tem hoje condições emocionais de estar em campo. Parece que ele não tá confiando, ele não conseguiu cortar uma bola de frente, gente. O Kahneman, que voltou a jogar agora, segundo jogo do Kahneman na temporada, foi monstruoso. Pra mim o Kahneman foi o melhor em campo, tá? Ao lado do Kik, o Kahneman pra mim foi o melhor em campo. Ele tem 2 jogos na temporada. O primeiro do Kahneman começando. E ele consegue ser melhor, ter mais ritmo, ter mais leitura do que o Gemerson que tá jogando o ano inteiro. O Mano Menezes precisa colocar na cabeça que o jogador tecnicamente deficitário, né? O jogador tecnicamente deficitário, para não falar outra coisa, ele sempre compromete. Mais cedo ou mais tarde. E o Gemerson comprometeu cedo e tarde, né? Comprometeu no meio do jogo e no final do jogo, porque 2 gols, na verdade 1 gol, né? Um gol claro, passa pelo Gemerson. O Grêmio toma um gol de lateral aos 86 minutos, né? E aí eu não posso culpar o Gemerson, eu tenho que culpar o sistema defensivo por inteiro. Cadê o volante? Cadê o corte dentro da área, né? Esse gol aos 86 é uma piada. Sobre o ponta, porque estou falando aqui, né, da evolução, da construção. Se o Monsalve não deu certo, eu quero fazer um elogio ao Aravena. O Aravena é um perdedor de gols, ele tem uma dificuldade muito clara na frente da goleira, a gente vê isso, né? Ele não tá conseguindo ficar confortável na frente do gol, mas é um jogador que entra e entrega alguma coisa, ele é muito participativo. Dá confiança pro Aravena. Volto ao que falava anteriormente, se é pra botar o Monsalve de ponta, bota o Aravena. É da função, pelo menos ele puxa contra-ataque em velocidade, ele consegue acompanhar, né, a subida do lateral adversário, ele contribui mais pelo flanco. E eu gostei do jogo do Aravena, acho que ele somou muito das substituições feitas pelo Mano Menezes. Esta, sem dúvida nenhuma, foi a que mais gerou impacto positivo para dentro de campo. Para fechar, a gente precisa falar sobre Bright White. O Bright White é a estrela da companhia, é ou não é? O Bright White é o principal jogador. E até quando nós vamos normalizar que a estrela da companhia, um dos principais jogadores do Grêmio, viva uma síndrome de Hernan Barcos? O Bright White, ele vive a síndrome de Hernan Barcos, que é basicamente uma falta de capacidade de resolver jogos importantes. Você vai puxar na memória ou vai puxar na internet jogos em que o Bright White resolveu. Aí você vai chegar no jogo do Cuiabá, há quem vai dizer contra o Luquenho aqui mesmo, né, em 2025. Você vai encontrar alguns jogos. Você vai, é evidente que sim. Mas, no somatório geral da passagem do Bright White pelo Grêmio, ele é um centroavante de poucos gols importantes. E ele teve oportunidades, de novo, contra o Godoy Cruz, de resolver uma partida de frente pro gol e não conseguiu. Um lance claro foi aos 67 minutos. O que faz a jogada? O Aravena fura, tudo bem, né? Tudo bem, é o Aravena, eu não tô esperando que o Aravena acerte a bola no gol. O Aravena, ele tem esta deficiência, mas ela cai no pé do centroavante do Grêmio. E quando cai no pé do centroavante do Grêmio, se espera que ele resolva. E ele não resolve. De novo, vamos voltar pro Grenal,
que o gol que o Kiki faz é um erro do Bright White de frente pro gol, de frente pro Antony, o goleiro pega. O Bright White precisa ser um centroavante que resolve jogos. Ele é muito bom tecnicamente. Ele contribui para o time, não tenho dúvida. Agora, ele está lá para fazer gols. Ele está lá para ser terminal. E ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer a principal tarefa que ele tem. E quando eu digo síndrome do Barcos, porque me recordo bem, o Barcos era um artilheiraço. Mas chegava no jogo importante, no momento decisivo, não se podia contar com o Hernan Barcos. E eu tô começando a criar esse conceito do Bright White. Quando chega o jogo importante, um momento decisivo, parece que tu não consegue contar com o Bright White. Então assim, que se pense, daqui a pouco joga com Arezzo e Bright White, porque se tu não pode contar com o gol do Bright White, tem que ter um centroavante lá para resolver. Eu quero a tua opinião. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.